Já temos há algumas semanas refletido a respeito do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23, e o tema da nossa meditação de hoje é gentileza que cativa. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje, agora à tarde, quando eu estava ali na minha sessão eleitoral, na cabine de votação, exercendo o meu papel, a minha responsabilidade e também privilégio de ajudar a escolher aqueles que irão dirigir o país pelos próximos anos, eu tive um momento assim, sabe aquele frio na barriga? Eu tive um momento, um sentimento de muita incerteza. O que esses homens e mulheres que forem eleitos, tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que eles deixarem de fazer, afetará a minha vida, afetará a vida de todos nós. E aí eu fiquei pensando, enquanto ia digitando e aparecendo as fotos, né? E no meu coração veio a pergunta: será que eles serão fiéis? Será que eles serão fiéis ao compromisso que eles firmaram com o povo no decorrer da campanha, o compromisso de promover o bem? Porque basicamente todos os candidatos fizeram isso. E nesse momento, eu acredito que não só eu, mas todos nós compartilhamos em maior ou menor grau, em alguma medida, desse sentimento de incerteza, dessa expectativa com relação ao futuro do país. Isso por quê? Porque todo povo, independente do país e da época, espera que o seu governo entenda a sua realidade, saiba ler os tempos e atuar na solução dos problemas, das necessidades que nos afligem, que nos assolam, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis. E quando nós escolhemos, quando nós votamos, nós fazemos isso a partir do que entendemos ser as nossas necessidades sentidas. Agora, nem sempre as necessidades sentidas são as necessidades reais. Nem sempre a nossa compreensão está correta, e nem sempre a leitura daqueles que assumirão esse papel está correta. E isso não é novidade. Isso inclui até mesmo o povo de Deus. Quando nós vemos a história bíblica, nós percebemos isso. Momentos em que o povo de Deus, no Antigo e até no Novo Testamento, tinha certas convicções, mas estava equivocado. 2 exemplos. O primeiro, quando os israelitas escolheram Saul para ser rei,
E vocês se lembram por que os israelitas escolheram Saul? Lembra? Porque Saul era um homem de boa aparência. Ele tinha cara de rei. Ele tinha altura de rei. Ele tinha um porte, uma presença de rei. A palavra diz que dos ombros para cima ele se destacava entre o povo. E todo mundo pensou: só pode ser ele. E ele então foi escolhido, e as consequências não foram, em geral, lá muito boas. O desejo do povo foi feito. Aliás, Deus disse isso para o profeta Samuel: faça aquilo que o povo pede, mas advirta sobre o que vai acontecer. E a gente sabe o que aconteceu. Isso também aconteceu na época de Jesus, quando praticamente todos os habitantes de Jerusalém exigiram diante do prédio do governador a crucificação de Jesus. E Pilatos, contrariado por não ver crime algum que ele tivesse cometido que fosse passível de uma sentença de morte, falou: mas vocês querem crucificar o seu rei? E vocês se lembram qual foi a resposta do povo? Nós não temos nenhum rei a não ser César. Uma leitura completamente equivocada, que trouxe consequências terríveis. Passados 40 anos, um general poderoso, representante de César, que posteriormente se tornou César, estava ali para derrubar, para queimar, para destruir aquela cidade e espalhar os judeus pelo mundo todo. Isso significa, meus irmãos, que as nossas convicções, elas podem estar equivocadas, e que os nossos desejos podem causar muito mais uma autossabotagem do que um bem real para nós e para os outros. É por isso que é muito importante refletirmos a respeito do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é fundamental na nossa maneira de viver, especialmente com relação às escolhas que nós fazemos, a forma como nos relacionamos com as pessoas, a forma como lidamos com ideias. E hoje nós vamos refletir sobre a quinta qualidade do fruto do Espírito, que é a benignidade. É difícil explicar o significado de benignidade. E olha que ela é uma palavra bem comum. Para você ter uma ideia, ela aparece, salvo engano, 42 vezes no Novo Testamento. Ainda assim é difícil descrever o que significa a benignidade. Paulo une bondade à benignidade. Talvez porque a bondade tem a ver com aquilo que se faz, enquanto que a benignidade tem a ver com como se faz, tem a ver com as motivações. Por isso eu quero aqui definir a benignidade dessa maneira, que é o tema dessa mensagem. Benignidade como uma qualidade de ser dócil, de ser gentil.
A benignidade como um tipo de gentileza cativante. A benignidade como um desejo e um esforço genuínos pelo bem-estar do outro, pela felicidade do outro. E isso é completamente oposta à lógica draconiana que move este mundo. E essa lógica é tão forte, ela já foi tão interiorizada por nós, que quando alguém faz algum bem para a gente, ao invés de ficar grato, alegre, a gente fica tenso. Né? Alguém te faz um bem, você fica tenso. E aí já vem à sua mente o quê? O que isso vai me custar? É assim? Qual o valor da conta que está para chegar? Eu estava assistindo um filme a semana passada, em que um filme voltado para questões políticas, e um político lá faz uma situação para o benefício do outro, e era uma coisa errada, e aquele que foi beneficiado, depois numa conversa reservada, disse para o seu, entre aspas, benfeitor: olha, eu nunca vou esquecer isso que você fez por mim. E o benfeitor, entre aspas, também um político, falou assim: tenha certeza que eu também não. Porque quase todo o bem que se faz neste mundo, no final das contas, é só uma camuflagem para manipulação. É só uma maneira de o, entre aspas, benfeitor, mais adiante, cobrar, exigir muito mais do que deu. E aí eu quero defender uma coisa aqui, que a verdadeira benignidade não é deste mundo. A verdadeira benignidade é dádiva de Deus. Por isso ela aparece aqui como uma qualidade do fruto do Espírito. O mundo precisa muito, desesperadamente, de pessoas benignas, verdadeiramente benignas. E aqui nós chegamos à verdade que eu quero compartilhar com você hoje. Aquela máxima, aquela verdade que quando você chegar em casa e alguém perguntar sobre o que o pastor falou hoje, você vai responder numa sentença: o pastor falou sobre isso. Só o Espírito Santo nos veste de benignidade para servirmos sem interesse. Só o Espírito Santo nos veste de benignidade para servirmos sem interesse. Existe muita benignidade falsificada nesse mundo que não passa de bajulação. Agora, a verdade é que se eu faço o bem para receber alguma coisa em troca, ou se eu faço o bem com o propósito de me sentir bem comigo mesmo, ou pior, para mostrar a Deus e às pessoas que eu sou bom o bastante, pode-se dizer que a verdadeira benignidade passou muito longe. Para os não religiosos, esse bem foi só uma questão de autoafirmação. Para os religiosos, foi só mais uma tentativa inútil de agradar a Deus
por meio de suas obras, de seus méritos. O fato é que para agir com benignidade, você precisa ter uma profunda segurança interior. Só aquele que tem uma segurança interior inabalável é capaz de ser benigno. E essa segurança interior inabalável depende basicamente de duas coisas. A primeira é a certeza de que Deus te ama, de que Ele te aceita. E mais ainda do que te amar e te aceitar, a certeza de que Ele tem prazer, Ele se deleita em você. Porque Jesus Cristo proporciona tudo isso. Não só o amor, não só a aceitação, mas o fato de que Deus se deleita, Ele se alegra, Ele tem prazer em sua vida. Puxa, mesmo sendo quem eu sou, isso mesmo sendo quem você é. Porque esse deleite se dá pelo fato de que Deus, em Cristo, está plenamente satisfeito. A segunda é você, de fato, ter experimentado, ter essa experiência de realmente se deleitar no Senhor e de ter o seu coração, os seus anseios, a sua inquietação, as suas inseguranças tratadas e preenchidas pela presença de amor do Senhor na sua vida. Essas duas certezas você só tem se tiver a sua fé firmada em Jesus. Se você estiver verdadeiramente convencido que a obra consumada de Cristo na cruz foi por você e ela resolveu o que tinha para ser resolvido com Deus que você jamais poderia, e que a ressurreição de Cristo ao terceiro dia e sua ascensão para junto do Pai provou que Cristo verdadeiramente venceu. Se você acredita nisso, então você é um cristão, você nasceu de novo. E, portanto, se tornou morada de Deus no Espírito, e só aquele que tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito, porque é o Espírito quem semeia o seu fruto em nós, e a benignidade, como uma das 9 qualidades do Espírito, é uma virtude exclusiva para quem tem o Espírito que está semeando e aperfeiçoando o seu fruto em nós. E aí então você vai ser vestido pelo Espírito desta benignidade, que te possibilita servir sem interesse. Por quê? Porque você está satisfeito no Senhor. E por estar satisfeito no Senhor, você pode servir o outro, sem esperar nada em troca, perdoar o outro, sem esperar nada em troca. Porque você é morada do Deus que transborda em amor e completude. O Espírito nos veste de benignidade, para que possamos servir sem qualquer interesse. E uma maneira de saber que o Espírito está aperfeiçoando essa virtude em sua vida, uma maneira é perceber que as pessoas gostam de estar com você. Elas têm prazer em estar na tua presença, em se relacionar com você. Por quê? Porque você faz as pessoas se sentirem valorizadas. Provavelmente você já teve a experiência que eu já tive, que é de receber uma visita em casa e lá pelas tantas a pessoa
encosta no sofá e diz: nossa, como é gostoso estar aqui. É por isso que algumas versões da Bíblia, como a NVI que nós lemos aqui, traduz benignidade como amabilidade. Enquanto que o fruto do amor, ele é mais ativo, né? O amor tem a ver com aquilo que você faz. A amabilidade, ser amável, é a qualidade de quem se deixa amar. Ser amável é ter menos atenção e menos cuidado de si mesmo em razão do outro, de suas necessidades, de sua felicidade. É aquilo que Paulo disse: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas considere os outros como superiores a você. Não é só na política que a benignidade está ausente. Ela está ausente em todas as relações humanas. E eu diria que até mesmo nas igrejas a benignidade pode se tornar uma virtude rara por falta de cuidado, por falta de atenção à voz do Espírito Santo, por negligência de vivermos cheios do Espírito Santo. A benignidade, ela é incompatível com a indiferença, e a indiferença é uma marca do nosso tempo. Inclusive a gente já tem até maneiras elegantes de ser indiferente. A gente chama isso de respeito à privacidade. O respeito à privacidade é uma maneira elegante e politicamente correta de dizer assim: no fundo eu não estou nem aí para você, você é problema seu. Existe uma benignidade natural. Aliás, se você olhar todas as qualidades do fruto do Espírito, todas elas têm uma manifestação natural, aquilo que qualquer pessoa, com Jesus ou sem Jesus, salva ou não salva, pode manifestar, simplesmente pelo fato de ser humano, porque mesmo uma pessoa que não é de Jesus, que não foi salva, que não teve a sua vida transformada, não tem o Espírito Santo aperfeiçoando o seu fruto nessa pessoa, mesmo essa pessoa é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e em alguma medida pode manifestar todas essas virtudes. Então existe um tipo de benignidade que é natural, mas como tudo que é humano, ela é frágil, ela é passageira, ela é circunstancial. Por quê? Porque não conta com a força sobrenatural que vem do Espírito. A benignidade natural, ela é capaz até de atrair pessoas para você. Mas a benignidade sobrenatural, ela não só atrai pessoas para você, ela atrai pessoas para Jesus por seu intermédio. Porque o objetivo do Espírito, qual é? É glorificar o Filho. O Espírito sempre aponta para Jesus. O Espírito sempre quer exaltar a Jesus. E nós encontramos justamente em Jesus o que a gente pode chamar de benignidade com B maiúsculo. A benignidade por excelência. Jesus é a própria benignidade encarnada. Os evangelhos mostram Jesus sendo interrompido o tempo todo por pessoas ou multidões. Já percebeu isso? Jesus está o
tempo todo sendo interrompido nos evangelhos. O que você sente quando é interrompido? Qual é a sua reação quando você acorda pela manhã e planeja o seu dia, e já nos primeiros momentos alguma coisa acontece, ou alguém chega e bagunça, interrompe todo o seu planejamento? Não dá uma frustração? Não dá uma irritação até? Jesus era interrompido o tempo todo. Mas o que costuma ser um incômodo para nós, curiosamente era algo muito valorizado, muito apreciado por ele. Marcos 5 é muito interessante nesse sentido. Marcos 5 mostra uma sequência de interrupções num dia de Jesus que deixaria qualquer um de nós muito irritado. Ele começa o dia atravessando com seus discípulos o mar da Galileia, com um objetivo: vamos pregar nas 10 cidades que estão do outro lado do mar, ou do lago da Galileia, Decápolis. Vamos anunciar o evangelho do reino lá. E aí, quando eles atracam o barco, Jesus mal havia descido do barco, e já aparece um sujeito gritando violentamente, saindo do meio dos sepulcros, dominado completamente por uma legião de demônios. E Jesus então cancela o que ia fazer e vai atender aquele homem. Ele é interrompido nos seus planos para libertar aquele homem, e ele permitiu que os demônios entrassem numa manada de porcos. Os porcos pularam no mar, se afogaram, e aquilo se tornou notório, e os habitantes do lugar ficaram com tanto medo que fizeram uma barreira: não, aqui você não entra, é melhor você ir embora. Aquela interrupção foi fundamental para a salvação daquele homem, mas interrompeu tudo aquilo que Jesus planejava. Ele atravessa o mar de volta, mas ele não consegue ir para casa. Aliás, no meio da travessia de volta, você lembra o que aconteceu? Uma tempestade se abate. Eu já teria ficado frustrado. Eu não acredito, não era para ter voltado. Agora a gente volta esse horário que a gente sabe que tem esses ventos malucos, e agora a gente está aqui no meio dessa tempestade. Não, os discípulos começam a reclamar: Senhor, 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 o Senhor não se importa. E aí ele tem um sono interrompido. Ele teve o plano de pregar nas 10 cidades interrompido, agora tem o sono interrompido, estava descansando. E aí ele acalma a tempestade. E está chegando então de volta na margem, e não pôde nem voltar para casa, porque quando ele chegar na margem já tem uma multidão esperando, e ele agora é interrompido pela multidão. Foi interrompido pelo homem possesso de demônios, foi interrompido pelos discípulos em seu sono, agora é interrompido pela multidão, e ele vê as multidões e ele sente compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele começa a ensinar, a curar, a atender a multidão, e enquanto ele atendia a multidão, ele é interrompido de novo, dessa vez por um homem desesperado, implorando que ele parasse tudo o que estava fazendo e fosse até a casa, porque a filhinha dele estava muito doente. E Jesus então fala: tudo bem, eu irei curá-la. E ele então sai para ir para a casa de Jairo,
E é interrompido de novo. Dessa vez por uma mulher que sofria há anos por causa de uma hemorragia, que já tinha gastado tudo o que tinha com médicos. Os médicos daquela época não serviam para muita coisa, né? Mas cobravam bem, igual os de hoje. E a mulher então empobreceu. Só que ele foi tocado pela mulher. E a mulher, de acordo com as leis cerimoniais, era considerada impura. E na medida em que ela toca Jesus, as normas daquela sociedade diziam que, bom, agora você está impuro, para tudo, vai para casa. Vai ter que fazer um monte de ritual de purificação, de lavagem cerimonial, e vai ter que ficar afastado lá uns 3 dias. Só que Jesus não havia incorporado os valores da sua cultura. Se ele tivesse feito isso, teria encerrado suas atividades ali mesmo e ido para casa. Mas ele não fez isso porque quem fazia a agenda dele não era a cultura. Quem fazia a agenda dele era o Pai. Naquelas madrugadas de oração que ele passava. Que inclusive era interrompido também. Lembra a ocasião em que ele havia curado a sogra de Pedro? Ele passa a noite na casa do Pedro e ele sai de madrugada. Só que enquanto ele está lá orando, uma multidão se reúne na porta da casa, trouxeram todos os endemoniados, os enfermos. E aí Pedro está lá e está vendo aquele pessoal todo, fica desesperado e sai procurando Jesus. E quando encontra, dá uma dura. O que você está fazendo aqui? Está todo mundo lá te esperando. Mas quem fazia a agenda era o Pai. E quem dirigia as ações dele era o Espírito. E o Espírito, ao dirigir as suas ações, o empoderava de benignidade para lidar com aquelas interrupções. E naquele dia de tantos planos aparentemente frustrados, qual foi o saldo? Acalmou tempestade, dando uma lição de fé para os discípulos, libertou um homem do poder dos demônios e ainda deu um treinamento relâmpago e comissionou como missionário. Ensinou uma multidão, purificou uma mulher que sofria há anos, trouxe uma menina da morte para a vida, mudando a história de uma família. E aí a gente percebe que as interrupções não impediram o ministério de Jesus, porque Jesus fazia das interrupções o seu ministério. Isso por quê? Porque a benignidade dele fazia com que cada interrupção se tornasse uma oportunidade para encontros transformadores, para momentos transformadores. E mais do que isso, para glorificar o Pai. E a gente tem tantos outros exemplos, eu só falei de Marcos 5, dei um resumão de Marcos 5, mas se você olhar, o evangelho é todo assim. É Nicodemos que chega no meio da noite, são os doentes da cidade tumultuando na frente da casa do Pedro, interrompendo o momento de oração. É o homem que desce pelo telhado, enquanto ele ensinava. É um bando de criança que chega, que deixou os discípulos pirados, impacientes. Mas ele abençoa, ele acolhe, não, deixa vir. O reino do céu é delas. É um cego maluco gritando no caminho para Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e todo mundo fica quieto. E a gente não imagina, não entende por que todo mundo falou, fica quieto. E ele gritava mais alto, porque gritar Jesus, filho de Davi,
Era rapidinho para chegar no ouvido de Herodes. Era rapidinho para chegar nos sacerdotes. Cadeia, blasfêmia. Ele volta, o que você quer que eu faça? E eu arrisco dizer para vocês o seguinte, que só existe evangelho, esse evangelho que salva a gente. Só existe evangelho, porque um dia Jesus foi interrompido na glória que tinha junto ao Pai, para vir ao mundo, empoeirar os pés dele nesse chão, viver como um homem de dores, morrer na cruz em nosso lugar. E nós somos chamados a olhar para Jesus, que é o modelo de benignidade por excelência. Mas se nós olharmos para o mundo e não para Jesus, a gente vai assumir esse estilo de vida autocentrado. E isso vai nos impedir de demonstrar a verdadeira benignidade, que é a dádiva do Espírito e que está disponível para todo mundo que tem o Espírito Santo. Se os nossos gestos de bondade, porque isso também acontece, se os nossos gestos de bondade forem só para nos livrar de incômodos, do que para abençoar o nosso próximo, quantas vezes você já não ajudou alguém para se livrar do problema? Meu, dá logo um dinheiro para esse cara aí nesse farol, porque senão não vai deixar a gente em paz. Aliás, pode roubar nós. É um gesto de bondade, de benignidade, mas não por conta da necessidade da realidade do outro, mas para se livrar do problema, para se livrar do incômodo. E se o bem que a gente faz é assim, então o nosso coração vai estar fechado para o Espírito, para que ele semeie o seu fruto. A gente fica irritado por causa das interrupções, isso é natural. Mas essa irritação natural pode estar denunciando a nossa carência da benignidade sobrenatural, que é fruto do Espírito Santo. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade para lembrar que o Espírito nos veste de benignidade, para que a gente possa servir sem interesse. Pessoas benignas aprendem com Jesus a abraçar as interrupções, vendo nelas oportunidades para praticar a gentileza que cativa. Como todas as qualidades do fruto do Espírito, a benignidade deseja se tornar um hábito na nossa vida, mas só se torna um hábito o que é incorporado intencionalmente no dia a dia, na nossa prática diária, nos nossos relacionamentos diários. E o desafio que eu deixo para você hoje é ligar a anteninha, ficar atento amanhã, nesses próximos dias, nos pequenos acontecimentos, especialmente nas interrupções. E quando você se ver interrompido, respira fundo, olha com atenção para o que está acontecendo em sua volta. Olhe com atenção para quem está diante de você. Porque de repente você tem ali uma grande oportunidade, se ao invés de dar vazão à sua irritação, você decidir acolher a interrupção ou aquele que te interrompe como uma oportunidade para exercitar a benignidade. É claro que é tanta interrupção que mesmo querendo, você não vai conseguir.
aproveitar todas elas, mas não precisa desanimar. Peça a Deus os recursos que você precisa para poder aproveitar bem aquelas que você conseguir. Não dá para ajudar todo mundo que pede, não dá para socorrer todo mundo que precisa, não dá para atender toda a demanda que está em nossa volta. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer alguma coisa. O Espírito nos veste de benignidade, para servirmos sem interesse. Ore para que cada gesto seu, em relação às outras pessoas, seja revestido de benignidade. Mas é claro, assegure-se de estar realmente firmado em Jesus Cristo, satisfeito em Jesus Cristo. Porque o verdadeiro poder para agir com benignidade, a benignidade sobrenatural, não virá de você, virá do Espírito. Agora, saber que o que a gente precisa e necessita vem do Espírito, não é motivo para relaxar, porque o Espírito Santo não opera na nossa vida independente do nosso pensar, do nosso sentir, das nossas escolhas. Depender do Espírito não significa esperar que o Espírito faça um download de benignidade na sua vida, para então você fazer alguma coisa, mas se colocar na dependência do Espírito é realizar um esforço moral na direção do Espírito. É ir para o lado que o Espírito sopra. Tudo que nós recebemos do Espírito, recebemos para o nosso prazer, para a nossa alegria, para o nosso deleite. Mas nós também recebemos para partilhar. Somos dispenseiros da graça de Deus. De modo que a benignidade que você é chamado a praticar depende do Espírito e não depende da agenda e nem dos valores de quem governa ou vai governar esse país. Não existe governo capaz de impedir você de praticar a benignidade que é fruto do Espírito. Não existe ideologia que tenha poder para barrar a benignidade que cristãos cheios do Espírito podem praticar, podem viver. A exemplo de Jesus, sirva sem interesse próprio, sem manipular as pessoas. Faça-o simplesmente porque elas precisam. Faça simplesmente pelo bem-estar delas. Faça simplesmente porque Deus é a benignidade suprema e que você bebe o tempo todo dessa fonte inesgotável de benignidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A gente recebe de uma fonte inesgotável. Não fica com medo de dar. Aliás, alguém já disse que o segredo da prosperidade espiritual e material é a generosidade e não o acúmulo, não a retenção. Agora imagine se nós aqui, tomarmos uma decisão pela fé, crendo no suprimento do Espírito, de agir com benignidade, investindo tempo e recursos no cuidado uns dos outros, fazendo com que a benignidade se torne habitual em nossa comunidade. É rapidinho para essa benignidade ultrapassar os limites, ultrapassar essas paredes.
A gente não tem os recursos que os políticos possuem para mudar esse país, mas a gente tem muito mais do que isso. Em Cristo, a gente pode viver de uma maneira que quem olhar para nós verá que Deus está aqui. E vai se sentir atraído por ver que a presença de Deus entre nós e em nós faz toda a diferença. E faz toda a diferença não só agora, não só pelos próximos 4 anos, não só para essa vida, mas para a eternidade. Então, que tal, intencionalmente, nos dedicarmos e nos esforçarmos para que sejamos conhecidos pela benignidade, que é uma qualidade do fruto do Espírito, que traduzido de maneira bem simples é uma gentileza cativante. O Espírito nos veste de benignidade para servirmos sem interesse. Só a gente pode fazer isso. Só quem tem Jesus pode fazer isso. Só quem está satisfeito por se deleitar todos os dias, o tempo todo, na presença de Deus pode fazer isso. Você pode fazer isso. E que o Senhor te ajude a fazer isso, para a glória dEle, para a alegria sua e de todos nós. Que Deus nos abençoe.